Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a questão da agropecuária, a produção industrial e seus impactos no meio ambiente, ok? Vem comigo. Então, alunos, é importante explicar que hoje em dia a questão da agropecuária e da indústria estão muito intrínsecas, muito interligadas. O campo hoje em dia, a produção agrícola e a pecuária também, que é a questão da criação de bois e vacas, né? É muito dependente, por exemplo, da produção industrial. Tanto é que hoje em dia todas as etapas das produções agrícolas e industriais, elas meio que se mesclam através da questão do agronegócio, né? E essas atividades produtivas têm impactado muito o meio ambiente. A gente vai ver isso hoje. Mas antes, deixa eu explicar mais ou menos que essa questão que eu falei, a produção agrícola, pecuária, indústria, está meio mesclada hoje em dia. Como assim? Vamos lá, vamos aqui a maquete que eu trouxe aqui, uma maquete muito especial. Vamos ver os processos, ok? Deixa eu ver se eu botei certinho. Então, alunos, antes mesmo de se começar a produção da agricultura, já tem que ver os insumos, ração, no caso da pecuária, as máquinas, os técnicos. Então, toda essa parte aqui já se inicia antes do processo da agropecuária, tá ok? E aí, deixa eu virar aqui, parte 2, tá? Aí sim, você vai ter as atividades da agropecuária, né? A produção agrícola, né? Os produtos primários, a criação também de bois e vacas, que a gente chama de pecuária. Então aqui já é a questão da produção em si. Porém, após esse processo, tem mais um ainda, que é o quê? Aí já entra a questão do transporte, industrialização e comercialização desses produtos. Então, a gente vê que todas as etapas estão bem intrínsecas. Tanto a parte da lavoura, a criação de animais e a produção industrial que vai transformar aqueles produtos primários em produtos industrializados e vai comercializar. Então, a gente pode perceber que todas as etapas, tanto da agropecuária quanto da produção industrial, estão intrínsecas. E a gente vai ver agora como que esse fator ele afeta o meio ambiente. Vamos ao nosso primeiro slide. Vamos lá? Então, temos aí alguns problemas que a gente vai falar. A questão do desflorestamento ou desmatamento. Tem a questão também do desgaste do solo. E um dos fatores que acarretam isso é a questão do pisoteio do gado, né, em grande quantidade. Vai passando com o tempo, o solo vai ficando desgastado. A questão da poluição do ar, da água e do solo. No caso da produção agrícola, a gente pode citar os pesticidas e os agrotóxicos. Na indústria, os resíduos industriais. E também a questão do desemprego no meio rural e também após essa questão do desemprego no meio rural, também houve a questão do desemprego nas indústrias devido à mecanização. Pode voltar aqui? Então, alunos, a gente vai ver agora, a gente deu esse pequeno apanhado, né? Eu fiz esse resumo para você poder entender o contexto dessa aula. Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho alguns detalhes desses impactos ambientais, que são causados tanto pela produção agropecuária quanto pela industrial. Vamos lá? Próximo slide. Temos a questão, como foi falado, do uso dos pesticidas e a perda da biodiversidade. Por quê? Porque quando você, por exemplo, os agrotóxicos são usados para quê? Para evitar que as pragas, né, os insetos, eles acabem com as lavouras. Porém, que isso trouxe alguns problemas. Quais foram eles? Pode voltar aqui. Esses insumos, né, que a gente fala que é insumo, pesticidas, na verdade é veneno, que é usado para matar as pragas, né, das lavouras. Só que o que acontece
esses agrotóxicos eles vão se acumulando no nosso corpo durante os anos. Fora também que eles podem adentrar aos lençóis freáticos, nos leitos dos rios também. Então, ocorre toda essa cadeia de contaminação e além também, para você efetuar a questão da agricultura, muitas vezes, de maneira infeliz, é feito um mau manuseio desse solo, com as queimadas, né, de maneira assim, desenfreada, que empobrece o solo e perde muito da biomassa. E você também você perde também uma boa quantidade da fauna e flora dessa região, tá ok? Vamos lá, vamos agora falar um pouquinho da questão dos alimentos transgênicos. Vamos lá, próximo slide. Sempre que você for ao mercado, você pode observar em alguns produtos, né? Ali tem alguns exemplos, mas tem muitos outros. Tem esse Tzinho com esse triângulo. E o que isso significa? Que esses alimentos foram feitos com algum ingrediente transgênico, que também é chamado de OGMs, organismos geneticamente modificados. Pode voltar aqui. Mas como é que isso funciona? Vou dar um pequeno exemplo. Você pega, por exemplo, um tomate. Um tomate, simples. Ele tem uma característica dele que é assim, a casca dele é muito frágil. Então, quando você colhe o tomate, durante o processo de transporte, muito dessa produção de tomate se perde. Por quê? Né? Ele vai sendo amassado, ele é frágil, então se estraga. Até ele ir ao consumidor final, ao mercado, boa parte dessa produção se perdeu. Aí, tive uma ideia, que eles pegam, né, o gene de outros frutos, mas resistentes, adicionam a esse gene do tomate, temos um novo tomate mais resistente. Por um lado, isso é bom, que ocorre menos perdas da produção. Porém, quais são os impactos que esse tipo de alimento pode causar no nosso organismo ao longo dos anos? E também tem outra coisa. Quando você começa a plantar, por exemplo, o tomate ou qualquer outro, a soja, o trigo transgênico, você se torna dependente da empresa que produz esse fruto e dos insumos. Você tem que usar aquele agrotóxico, aquela semente, aqueles produtos que essa empresa que produz o alimento transgênico vai te fornecer, tá ok? Além desse problema, temos outros também, que a gente vai ver agora no próximo slide. Vamos lá? A questão do desemprego no meio rural, né? Com alto processo de mecanização do campo, que aumentou sim a produtividade, porém foi sendo usado cada vez menos material humano, menos pessoas foram sendo necessárias na produção agrícola. E não só na questão agrícola, como também nas indústrias, também a gente pode perceber esse alto índice de mecanização, né? E também a exigência cada vez menor de pessoas nas indústrias, né? Que agora estão todas indo para o setor terciário, de comércio e de serviços, que não se sabe até onde vai poder ocupar essas pessoas, ok? Vamos agora falar um pouco da questão específica da indústria, ok? Vamos lá, próximo slide. Temos aí alguns problemas causados pela produção industrial. Temos aqui a questão da poluição atmosférica e a poluição hídrica, tá ok? Como que a gente pode trabalhar essa questão? Pode voltar aqui para mim. As indústrias, elas despejam na atmosfera muitos gases tóxicos, os resíduos industriais que são expelidos tanto pelo ar quanto pela água também. Então, alunos, como a gente pode perceber, a produção industrial, ela se não for feita com cuidado, com os procedimentos que minimizam a questão do impacto ambiental, as indústrias acabam expelindo tanto na atmosfera quanto na parte hídrica, né, com os rios e
e lagos e, por consequência, também o solo. Então, a questão dos despejos industriais são aqueles resíduos das sobras da produção das indústrias. Então, tem diversos elementos químicos tóxicos que são expelidos no ar, na água e, por consequência, algumas vezes, no solo também. Isso causa diversos problemas à nossa saúde. Então, alunos, que a gente pode perceber que a produção industrial, se ela não for feita de maneira adequada, planejada, os seus resíduos acabam causando vários impactos ao meio ambiente. Tá, ok? Então, a gente pode perceber que tanto a produção da agropecuária quanto a industrial, elas impactam em muito o meio ambiente, porém, se de repente houvesse uma conscientização de uma produção agrícola menos agressiva ao meio ambiente, uma produção industrial em que se procurasse minimizar o máximo possível os impactos ambientais, tá ok? E todos esses processos que eu falei aqui agora ajuda bastante na questão do aquecimento global. Vamos lá? Próximo slide. Então, a gente pode ver aí várias imagens, né? Em algumas áreas está tendo a seca, que em outras enchente, em algumas queimada, que em outras tempestade. Por que isso ocorre? Pode voltar aqui para mim. Uma vez eu falei assim para um aluno meu, né, que as águas dos oceanos aumentaram 1 grau. Isso é muito sério. Aí ele falou, mas professor, 1 grau é muito pouco? Sim, mas depende da quantidade de água que você vai aquecer. Pega uma panela, aquece ela. A quantidade de calor para você aquecer 1 grau, essa panela, é igual para você aquecer uma bacia? Não. O que é uma piscina olímpica? Poxa, para eu poder aquecer 1 grau uma piscina olímpica, tem que ter uma quantidade de calor bem grande. Que agora você imagina um oceano inteiro, a quantidade de calor que a sociedade, né, que a produção industrial e também a questão urbana, né, o dióxido de carbono que é expelido pelos carros, caminhões e ônibus, essa quantidade de calor que é gerada, o quanto é o grau de quantidade desse calor que está sendo usada, né, para fazer aquecer 1 grau os oceanos. Você percebeu como que isso é uma coisa assim, a magnitude que isso tem, a quantidade de calor que é gerada para se alcançar esse fato? E hoje em dia, a gente percebe que alguns países eles tiveram um processo de industrialização bem intenso em pouco tempo, usando combustíveis altamente poluentes, como o carvão. A gente vai ver isso agora no próximo slide. Vamos lá? Os maiores emissores de dióxido de carbono, dados de 2018. Até, assim, durante o século XX, os Estados Unidos foram os maiores poluidores, os maiores emissores de dióxido de carbono, lembrando que boa parte desse dióxido de carbono ele é emitido pelos veículos, carros, caminhões, atividades industriais, tá ok? E no século XXI, a China, devido ao seu alto processo de industrialização, crescimento econômico e uso bastante de um combustível altamente poluente que é o carvão, fez com que ela alcançasse esse patamar de maior emissor de megatoneladas de CO2 por ano. Tá ok? Pode voltar aqui para mim. Então, alunos, com todas essas informações que nós tivemos na aula de hoje, nós não podemos encerrar sem o nosso desafio, ok? Que ambientes têm sido afetados pelas produções agrárias e industriais? Opção A,
o ambiente marinho e o atmosférico. Opção B, o ambiente terrestre e marinho. Ou opção C, o ambiente marinho, atmosférico e o terrestre. Tempo. Vamos lá? Opção: o ambiente marinho, atmosférico e o terrestre. São os 3 ambientes. Pode voltar aqui. Então, alunos, se você acertou, parabéns. Se não acertou, não fique triste. Tente nas próximas vezes. Assistam as outras videoaulas que estão por aí. Acesse também o aplicativo do Rio Educa. Nos vemos nas próximas aulas e até mais. Tchau, tchau.